Obrigado, André. E agora nós vamos ouvir o Justino. Você combinou isso, né? Bom dia, pessoal. Primeiro, eu queria saudar o nosso presidente, Bruno Hoffmann, pelo excelente evento. Quem está participando desde ontem sabe que as mesas têm sido de altíssimo nível, que estão abertamente discutindo temas que vão ajudar a estruturar os processos eleitorais e o processo político brasileiro dos próximos anos, e eu diria décadas. Então, Bruno, parabéns pela grande organização. É uma honra estar numa mesa tão bem qualificada, com companheiros com quem, inclusive, eu já trabalhei, que são da linha de frente do marketing político brasileiro. Bom, eu queria primeiro apresentar a gente um pouquinho. Eu estou aqui falando em nome da Devengocheia e Associados, que é uma empresa, uma consultoria política sediada nos Estados Unidos, mas que atua principalmente no mercado latino. Então, a gente está presente em 6 países da América Latina, mais México, e Espanha e Brasil, trabalhando em temas tradicionais da consultoria política, porque, inclusive, acho que esse termo que eles usam lá fora, de consultor político, é bem melhor que o termo meio debochado que se fala aqui, chama-se agente de marqueteiros, né? Então, além da coisa tradicional da consultoria política, no Brasil, especificamente, nós estamos tentando desenvolver, trazer do modelo americano 2 coisas. Uma coisa é o uso da arrecadação eleitoral online para a realidade política brasileira, que eu sei que muitas pessoas não acreditam nessa possibilidade, mas ela é uma possibilidade real. E a outra coisa é trabalhando em como usar a tecnologia digital para fazer com que a campanha tradicional, casa a casa, nas ruas, que tem sido meio como que um patinho feio das campanhas, volte a ter o relevo que teve no Brasil nos anos 80 e que na política americana ou europeia é muito forte até hoje. Então, queria fazer essa primeira apresentação. Queria chamar a atenção de vocês para esse cartoon. É visível daí de trás, não? Dá para ver? Então é uma parada militar no Kremlin, está lá o Vladimir Putin, e entre as suas armas militares está uma fila de gordinhos e carecas, sem ofensa nem aos carecas, nem a algum gordinho que haja por aqui, que são os seus nerds, né? Os seus hackers. Então, uma óbvia demonstração de como o governo russo adotou a questão digital, a questão do BI, a questão da inteligência tão profundamente na sua política. Bom, eu quis trazer esse cartoon porque eu o vi a primeira vez há cerca de 1 ano na conferência anual da Associação Internacional de Consultores Políticos, em Reykjavik, na Islândia, e, ironicamente, a pessoa que apresentou esse slide para a gente, esse cartoon, foi um ex-agente da CIA, que hoje trabalha como consultor, ajudando governos e organizações quaisquer a tentar escapar do ambiente que está colocado. O tema desse evento, no ano passado, inclusive, foi, e é assim que eles colocavam, como salvar a democracia ocidental de um risco que muita gente nos Estados Unidos e na Europa acredita que ela está correndo. Então, eu queria pedir licença a vocês para falar um pouco mais, nesse começo, do background político, do pano de fundo onde acontecem as campanhas, porque a gente sabe que campanha não é só comunicação, e a comunicação é muito modulada pelo que acontece na política e na realidade dos países. E, então, na sequência, dizer o que eu acho que deve ser o papel da TV nos próximos anos, e são contribuições que agregam ao que já foi chamado, a brilhante fala do André e do Ricardo. Pula mais essa, por favor. Bom, eu começaria dizendo, e eu faço uma provocação tentando uma presciência, que é que o modelo russo-trampiano de guerra política será comodizado. Então, a gente viu em algum momento da campanha o filho do presidente Bolsonaro dizendo que o Steve Bannon ia ajudá-los na campanha. A gente viu recentemente
numa campanha regional espanhola na Catalunha, que o partido Vox, de extrema-direita, teve uma votação surpreendente. Então, não é surpreendente que o Steve Bannon esteja atuando junto com eles na Europa. Ele está atuando em várias frentes políticas na Europa. E a União Europeia, recentemente, se reuniu para dizer: nós precisamos preparar um plano de ação da União Europeia contra a desinformação. Então, ali nós temos o portal G1, El País, Época e The Guardian. Essas são as fontes, são fatos, não são opiniões minhas. Eu acho que, assim como aconteceu nos Estados Unidos, os bastidores dessa eleição brasileira ainda estão para vir à tona, e, quiçá, não apareçam os russos que por aqui atuaram, supondo que eles atuaram. Bem, então, eu começaria dizendo que, no meu ponto de vista, a democracia ocidental, como nós a conhecemos e que ela foi praticada, principalmente a partir do pós-guerra, onde partes disputam o poder de uma maneira mais ou menos justa e mais ou menos limpa, e quem vence a eleição reconhece o resultado como parte de um jogo, e quem perde também reconhece. Eu diria que nós estamos no momento em que houve, como bem disse o André, uma disruptura, em que essa regra do jogo não está valendo assim para todo mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, após a eleição do Obama, a palavra de ordem era que havia na política americana, naquele instante, uma radicalização assimétrica, significando que um lado do espectro político estava muito mais radicalizado e disposto a usar qualquer arma que o outro. Eu diria que a gente aqui, ao contrário de alguns companheiros que se manifestaram ontem, nós, profissionais da política e os políticos, e a sociedade, por consequência, devemos nos preparar para os próximos anos para a comodização da regra suja na política. Então, mais do que programas de governo, mais do que construção de imagem, tende a vigorar com a força que a gente viu nesse ano, e eu diria que de 2013 para cá, o ataque, o que não é novidade, inclusive, na política americana. A novidade é a forma, o tanto que isso espraia, o ataque negativo, o ataque a reputações, como uma das principais armas de campanha, sendo que esse ataque não se limita, como o Ricardo fez no Pará, a denunciar fatos. Eu acho que o que nós chamamos de fake news, que é a tradicional mentira, que está desde sempre presente na política, será a principal moeda informacional das campanhas nos próximos anos. E eu ouso dizer que quem se recusar a fazer vamos chamar, porque é o que é, um jogo sujo, entrará em desvantagem nas campanhas. Não estou dizendo que ninguém tem que jogar sujo, mas eu digo que quem, como um dos companheiros ontem disse aqui, eu só faço campanha até aqui, esse limite ético eu não ultrapasso. Eu acho que quem se guiar por esse caminho tenderá a pagar caro nos próximos anos. E eu diria que, já começando para as eleições de prefeito que vem por aí. E eu fecho esse slide citando uma coisa que é muito antiga, que é um ex-senador americano chamado Hiram Johnson, que, como a gente está entrando numa política que o modelo é de guerra, ele dizia que numa guerra a primeira vítima é a verdade. Então, eu acho que nós, profissionais da comunicação política, teríamos que nos preparar, e também os candidatos, para um cenário em que vai operar mais isso, mais a mentira que eu quero ouvir do que a verdade que você quer me contar. Oi. Eu continuo achando, como disse o André, e como bem mostrou o Ricardo, que a TV continuará a ser o meio de comunicação no Brasil que molda as narrativas que a sociedade vive. Continuará a ser o meio que ajuda a formular e difundir as principais narrativas da sociedade. E, para quem lembra, e acho que a maioria das pessoas aqui tem idade para isso, até o advento grande das redes sociais, era o único meio, aí entenda-se TV majoritário, rádio secundarizando, jornal secundarizando, a TV era a grande ferramenta de moldar as coisas sobre as quais os brasileiros deviam pensar. Eu diria que já ficou claro nessa eleição,
e em momentos mais recentes, de que essa hegemonia passará a ser dividida entre as TVs poucas, emitindo as suas narrativas centralizadas, e os milhares e milhões de cada um de nós, com os seus celulares, ecoando e transformando essas narrativas. E aqui, eu estou falando ainda no campo da cidadania, não estou falando no campo das empresas contratadas, dos exércitos russos, como na Charge, no Khartoum, que farão também esse trabalho, que estarão muito presentes. Então, como a gente já viu nas eleições desse ano, aí eu quero colocar mais um elemento aqui, não haveria, talvez, o efeito Bolsonaro com toda a sua força, e é isso com certeza, não fosse a possibilidade do seu exército de apoiadores extremamente motivado, extremamente ativo, extremamente militante, de eles próprios difundirem a mensagem que recebiam, não sei de onde, mas que tinham a capacidade de eles mesmos criarem e passarem adiante. Então, eu acho que a TV terá que se acostumar. Ali eu botei uma cena do Jornal Nacional, do William Bonner, explicando alguma coisa que o WhatsApp fez, eu não lembro qual é a cena, o momento da campanha, mas a TV vai ter que se moldar a dividir o seu papel, que já foi de, vamos chamar assim, de consciência da sociedade brasileira. Aliás, até por isso, alguns candidatos a presidente que foram à Globo para aquele meio ritual da entrevista, foram mais agressivos do que costumavam ser, não tiveram a submissão de sempre, porque eles tinham por onde dizer, olha, William, se você não der a minha versão, eu tenho o meu povo que dá. Né? Então, continuo dizendo, a TV continua sendo fundamental, sem dúvida, mas, considerando a TV para além dos horários eleitorais, as redes sociais cada vez mais serão, nas suas várias formas, participantes da discussão das narrativas brasileiras. Bom, volta uma, por favor. Pode avançar. Cabe, então, para os profissionais que trabalham no nosso mundo, na comunicação política, no meu ponto de vista, tentar achar um novo papel para a TV e o rádio nesse ambiente, e aí eu deixo de lado, e estou considerando que ela é essencial, que ela tem um conjunto de ações que continuam sendo plenamente bem-sucedidas, mas caberá achar um novo papel que reveja a relevância da TV, e aí não vou falar de rádio porque não entendo de rádio, a relevância da TV nesse ambiente que, como os americanos costumam dividir e comparar a ação de campanha com a ação dos exércitos, ele é de ar, né, uma ação de ar que é a ação da TV, ele é de terra, que são os milhares, milhões de voluntários nos Estados Unidos e na Europa fazendo campanha casa a casa, e ele eu chamo de mar, que é o mar digital. Então, o que a gente vai precisar discutir qual é o novo papel da TV nesse processo, em que, como a gente viu, o mundo está disruptivo. O processo que a gente vê aqui não é nacional, é mundial, mas no Brasil acho que a gente tem um fato extra, que é o processo político iniciado pela Nova República em 85, 86, do meu ponto de vista, encerrou-se agora, começou a ruir em 2013, e encerrou-se agora com a exclusão do cenário político de muitos dos protagonistas da redemocratização. Então, vários nomes muito importantes, como o ex-prefeito César Maia, a ex-presidenta Dilma, o ex-governador e senador Requião, foram, e eu só estou citando alguns, foram afastados para uma nova geração, que representa um novo Brasil, não sei se melhor ou pior, e um novo modo de pensar o mundo e fazer política. Então, a propaganda que a TV, que nós tradicionalmente fazemos, como consultores políticos, do meu ponto de vista, não dá mais conta do mundo que está colocado para a gente. Nesse sentido, e eu vou concluindo, eu acho que a TV tem 4 grandes desafios. É lógico que há outros, mas eu procurei sintetizar aqui
quais seriam esses 4 grandes desafios que profissionais do calibre do Ricardo vão ter que resolver, e do André, nos próximos anos. A primeira coisa é ir além da linguagem publicitária para emocionar de verdade. A gente sempre diz que não, a emoção é o que conta, e o Brasil é ímpar em desenvolver, dos anos 80, 90 para cá, uma forma e uma gramática de comunicação nas campanhas eleitorais que é das melhores do mundo, ninguém pode dizer que não é, mas, como alguém comentou ontem, o eleitor começou a aprender os nossos truques, eles já sabem do que a gente fala. Então, para mim, o desafio é ir atrás, André, como você bem disse, da simplicidade das coisas que mais fazem sucesso na internet, né? Que é o gatinho, o velhinho dormindo e o bebê cuspindo, não é isso? Então, eu acho que é tarefa nossa dizer como a gente consegue com que a televisão, que continua sendo uma força muito importante, ter tempo de televisão, vai continuar decidindo eleição em muitos dos casos, embora não seja só isso, mas como é que a gente consegue fazer com que a gente consiga a emoção da simplicidade dessas coisas que viralizam na internet. A outra coisa é, e aí é meio que uma batalha da TV Gaucheia nossa, como a TV se engaja no esforço de fundraising das campanhas. Então, a gente já viu, quem ficou aqui ontem no final da tarde, viu o debate acerca das regras eleitorais. As regras são terríveis, feitas aparentemente por quem nunca participou de uma campanha, nem como candidato, nem como profissional, embora é óbvio que ela vem do Congresso, e a curto e médio prazo eu não vejo um cenário em que diga sim, realmente essa regra distorce a democracia, não permite a quem tenha boas propostas, mas não tenha dinheiro de ser candidato. Eu não vejo em médio e curto prazo que isso seja mudado. Então, eu acho que caberá a nós aprendermos a usar técnicas de arrecadação, técnicas digitais, onde, como a campanha americana e europeia mostra muito constantemente, a TV tem um papel muito forte. Então, os esforços de arrecadação de Hillary Clinton, na pré-campanha, os esforços de arrecadação do senador Bernard Sanders, nós temos uma parceria com o pessoal dele, o trabalho de arrecadação até do Trump, né? O bilionário arrecadou 300 milhões vindo do povo. Esses esforços eram colados nos esforços de televisão, fosse dos anúncios comprados, porque lá o horário eleitoral não é gratuito, fossem os espaços cavados da cobertura da mídia. Então, embora no Brasil seja verdade que 90% dos eleitores digam eu não vou dar um centavo, me desculpem dizer, para esses vagabundos da política, isso é verdade, foi comprovado por uma pesquisa feita, entre outras, pela ideia do nosso companheiro Maurício Moura, em novembro do ano passado, e reconfirmado por outra pesquisa que eu fiz numa das campanhas que trabalhei mais para o meio do ano, embora não seja verdade que 90% diga eu não dou dinheiro para as campanhas, 5% diz sim, eu estou disposto a dar, e mais 5% dizem eu posso vir a dar se os candidatos me convencerem. Felizmente, nós moramos no Brasil e não moramos, com todo respeito, na Guiana Francesa, que é pequenininha, e 10% do eleitorado brasileiro é algo em torno de 15 milhões de pessoas. Então, há de onde tirar dinheiro para as campanhas da cidadania. Então, se a regra é ruim, vamos tirar dela pelo menos uma coisa boa, no meu ponto de vista, que é aproximar a relação do político com o eleitor e reduzir a dependência dos políticos dos fat cat, de quem tem muita grana. Já terminando, eu acho que tem que ser a televisão tem que ser mais eficiente na mobilização das pessoas de rua, porque, diga-se o que quiser, o grande fenômeno da campanha do presidente eleito, no meu ponto de vista, entre outros fenômenos, foi o tanto de gente que espontaneamente ele mobilizou, né? Ou seja, pessoas que estavam dispostas a se mobilizar, mas que ele deu a gasolina, o fermento, o motivo para que se mobilizassem. Então, eu acho que as campanhas, em regras que punem o que não tem dinheiro, em regras, num eleitorado disruptivo,
como eu acho que as campanhas vão ter que precisar cada vez mais da mobilização dos seus apoiadores, offline e online, a TV tem que ser, no meu ponto de vista, encaixado nesse processo todo, como uma ferramenta de mobilização, e não estou falando em inventar a roda, vamos olhar o que dá certo na Europa, nos países latinos, vamos ver o que dá certo nos Estados Unidos, e tentar adaptar para a nossa realidade. Algumas coisas serão bem-sucedidas, outras não. Por fim, eu acho que a TV tem papel fundamental de trabalho nessa luta contra a mentira como arma de conquista do poder. Porque falar fake news, como alguém disse ontem aqui, fica muito bonitinho, né? Fica charmoso de ver falar fake news. E como disse alguém, o Noblar, ou é fake ou é news, não pode ser os dois. Na verdade, o que nós estamos falando é da mentira como ferramenta de arma política. E eu queria terminar mostrando essa aqui. Eu sei que está pequenininho, mas isso foi, inclusive, o nosso amigo Guilhermo, que comentou no grupo da diretoria da CAMP, que é uma foto, você não está dando para ver bem, do Perón, da Evita e um bebê do colo. Então, um político argentino comentou, veja só, o Papa Francisco no colo da Evita e do Perón, como a dizer que, olha, se você é contra o peronismo, olha o que esse Papa está... De onde vem esse Papa? Por isso que esse Papa pensa assim. Bem, e alguém comentou, esse nosso amigo Guilherme comentou na rede, dizendo, e depois eu vi, faz sentido, quando o Perón e a Evita se conheceram, foi alguma coisa como 14 anos depois dessa foto, o Papa já tinha uns 15 anos de idade, não dava mais para segurar, ele estava muito pesado. E a resposta do político argentino que postou foi, aí eu encerro aqui, Hélio, dando o tamanho do nosso desafio, a resposta de um político muito bem sucedido, muito sério, foi, bem, esta é a minha opinião. Obrigado, pessoal.